Talvez suas lentes estejam sujas e hoje eu vou te ensinar de certa forma como limpá-las através principalmente de uma técnica de hipnose. Mas vamos lá, uma coisa muito recorrente que acontece nos pacientes que eu recebo aqui é que quando você passa por traumas no seu passado, e traumas podem ser traumas pequenos ou traumas grandiosos, isso de certa forma vai gerar uma marca em quem você vai ser daqui para frente, ou em como você se comporta no presente. Então, uma pessoa que passa por um trauma específico, ela vai de certa forma sujar a lente que ela tem na maneira que ela enxerga o mundo. Mas como assim, Renan? Imagina que você é uma pessoa que passou por um abuso. Então, um abuso sexual, que é muito comum, infelizmente, principalmente depois que você começa a atender pessoas, você começa a ver isso com mais clareza. Uma pessoa que passou por um abuso sexual, dependendo do contexto em como esse abuso ele foi construído, vai ditar muitas coisas da maneira que essa pessoa vai ver o mundo depois disso. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa foi abusada por um parente próximo, ou por um amigo, uma pessoa que ela não esperava, uma pessoa que ela confiava. Essa pessoa, ela vai começar a enxergar uma dificuldade talvez muito grande em conseguir confiar em pessoas próximas. Por quê? Porque ela já teve a confiança dela traída no primeiro momento. Então, isso, de certa forma, generaliza um pouco o comportamento e ela começa a sentir que a mesma coisa que já aconteceu com ela na primeira vez vai acontecer de novo e de novo e de novo. Por quê? Porque as lentes dela, de certa forma, elas ficam sujas. O que, se você for ver, é algo de sobrevivência. Se você passou por uma experiência traumática e isso te gerou um sentimento, uma carga emocional muito forte, é importante que você busque maneiras de tentar evitar isso a todo custo no futuro. Então, quando você fica com essa lente adaptada para o que você viveu, você de certa forma está sobrevivendo. Só que, é claro que você vai conhecer pessoas que valem a pena você confiar, que talvez você queira se relacionar e talvez você tenha dificuldade disso. Mas beleza, então várias pessoas, várias crenças diferentes, várias coisas que acontecem na história da pessoa influenciam como ela se comporta hoje. Sim, realmente influencia. Mas como que a gente pode trabalhar isso? Bom, aí que entra um pouco, vou falar um pouco do jeito que eu trabalho, então com a hipnose. E eu vou ensinar para vocês aqui uma ferramenta de ressignificação que eu gosto bastante e que eu utilizo com praticamente todos os meus pacientes num processo de regressão ou até em outros processos que essa metáfora ela pode ser útil. Mas como é que funciona basicamente isso? Primeira coisa é entender o que é uma ressignificação. Ressignificar algo é você dar um novo significado para o que aconteceu. Quando a gente ressignifica algo do passado, não quer dizer que a gente está mudando o que aconteceu. Na verdade, a gente está passando a ensinar a pessoa a olhar aquele acontecimento com um outro olhar. De certa forma, com um olhar sem aquele peso emocional. Porque quando você passa por um trauma, vamos supor nesse exemplo que eu citei do abuso, vamos supor que essa pessoa tinha, sei lá, 12 anos quando foi abusada. Hoje ela tem 40. Essa pessoa muitas vezes tem comportamentos e atitudes que é como se estivesse sendo a menina de 12 anos que não estava com aquele trauma bem resolvido, agindo hoje. Então quando você começa a ressignificar um evento traumático, quando você começa a dar uma nova roupagem, a enxergar as coisas de uma outra forma, você começa a dar margem para novos comportamentos e uma nova maneira de ver o mundo. Então como funciona essa metáfora? Basicamente funciona assim. Eu hipnotizo a pessoa, eu levo ela para um lugar seguro, e nesse lugar seguro, aí vai depender do caso, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é a pessoa se ver no futuro com a transformação. Então vamos supor que essa pessoa me procurou porque ela quer conseguir confiar em pessoas e ter relacionamentos saudáveis. Beleza, ela tem um contexto, ela tem um objetivo. Eu quero conseguir confiar em pessoas e ter relacionamentos saudáveis. Então, nesse contexto, o que ela está buscando? Talvez o que esteja impedindo ela de conseguir resolver essas questões seja esse abuso que ela sofreu e as contáveis vezes que ela foi em seguida não confiando em ninguém, e isso foi se acentuando e ela se tornou uma pessoa muito boa e não confiar em ninguém. Então, como ela não confia em ninguém, ela sempre está desconfiada quando ela entra no relacionamento, ela tem ciúmes, ela tem insegurança por conta de tudo isso, desses traumas mal resolvidos. Então, quando eu vou fazer um processo de ressignificação com essa pessoa, como funciona essa metáfora? Eu hipnotizo a pessoa, levo ela para um lugar seguro, nesse lugar seguro, o que eu faço? Aí tem alguns caminhos. Ou eu faço a pessoa se ver no futuro com a sua versão transformada, então a pessoa ela vai se ver naquele futuro ali já uma pessoa que consegue confiar nas outras quando ela quer, uma pessoa que consegue ter relacionamentos saudáveis, e ela se vê com essa transformação, ou eu faço ela me ver ali, porque se ela me contratou, ela me enxerga como uma figura de confiança, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu faço isso. Vamos supor que eu vou pelo caminho no qual a pessoa enxergue essa versão dela do futuro já com a transformação. Uma coisa que eu faço aqui logo de cara é: tenha uma conversa interna com você mesmo para você entender o que essa pessoa que é a sua versão do futuro fez, que deu certo, para você começar a colher estratégias e informações para a gente começar a aplicar a partir de agora. Então deixa a pessoa conversando com ela mesma, só que essa versão transformada. E isso é muito bacana, porque isso traz vários insights. Mas depois que eu faço essa conversa, aí quando eu vou partir para uma técnica que envolve técnicas de ressignificação, aí eu vou dar para ela uma metáfora. O que é essa metáfora?
Eu vou dar para ela um objeto que vai facilitar o processo de ressignificação. A ressignificação ela pode acontecer por várias maneiras diferentes. Pode ser o adulto conversando com a criança, pode ser ela enxergar aquilo do passado através de uma outra ótica, enfim. Mas essa ferramenta que eu dou para ela é um óculos. E o que tem de especial nesse óculos? Vou até pegar meu óculos aqui. É como se fosse um óculos, aí eu falo pra pessoa assim, ó, falo agora, eu vou te dar alguns objetos que a gente vai utilizar na terapia, aí eu posso dar outras coisas de acordo com como que eu defini a estratégia de atendimento, mas nesse caso dessa metáfora específica, que eu quero fazer ela mudar essa visão, essa lente dela, eu falo que eu vou dar para ela um óculos. Só que esse eu que vai dar para ela o óculos, na verdade, é a versão dela do futuro que vai dar o óculos para ela. Mas afinal, o que esse óculos tem de especial? Então pode ser a versão do futuro dando para ela esse óculos, ou até mesmo eu ali, caso eu sinta que vai ser mais interessante, eu aparecer ali naquele lugar seguro e dar o óculos para ela. Aí eu falo para ela, a sugestão é o seguinte, eu falo que esses óculos, eles possuem uma lente especial, uma lente capaz de te mostrar o bom de tudo. Quando você coloca esses óculos, você consegue enxergar de uma outra perspectiva, de aprendizado, de força, de superação. É como se você encontrasse respostas que antes você não encontrava de uma forma muito rápida. É como se você conseguisse olhar de uma ótica de muito mais saudável para você, de muito mais aprendizado, de realmente de resiliência. E por que eu estou dando esse óculos para a pessoa? E aí eu falo, coloca o óculos para você ver como tudo fica mais colorido, como tudo fica mais vivo, como as coisas ficam mais vivas dentro de você. E como só de colocar o óculos você começa a ter insights. Então eu vou sugestionando isso para ela. Para quê? Porque eu estou criando uma ferramenta ali que eu posso utilizar no processo de ressignificação, pelo qual ela vai começar, a ideia é exatamente essa. Se ela tem lentes sujas por conta dos traumas que ela vivenciou no passado, eu estou dando para ela uma metáfora que vai ajudar ela quase a como limpar essas lentes e ver as coisas de uma outra forma. Então quando eu falo para ela guardar esse óculos, eu testo ali com ela, como ela vê com o óculos, aí depois eu falo para ela guardar esse óculos, e aí num processo que eu estou passando com ela, pode ser num processo de regressão, pode ser em outros tipos de metáfora, se ela até encontrar dificuldade na ressignificação e ter a conversa com ela mesma no passado, eu sempre tenho essa metáfora na minha mão. Então eu falo assim, então faz o seguinte, coloca aquele óculos que foi dado a você e enxerga a melhor maneira de você poder conversar com essa versão sua e a partir disso você começar a ver as coisas de uma nova forma. Então quando a pessoa ela pega e ela começa a colocar esse óculos, é muito legal porque você começa a ver na expressão dela que ela começa a encontrar respostas. Então o óculos da ressignificação é uma maneira de você limpar as lentes do seu paciente, de certa forma. Porque às vezes a gente está enviesado em tentar enxergar as coisas, não consegue enxergar as coisas como elas realmente podem ser. Então, quando você vai ressignificar traumas, às vezes traumas que são bem complicados de ressignificar, esse óculos, ele ajuda a pessoa a ver as coisas de uma outra forma. E um ponto interessante é, eu não vou dizer para a pessoa como é essa forma. Então o meu estilo de terapia, ele é muito a pessoa tendo os insights. Eu gosto de dizer que assim, é como se eu desse para a pessoa uma lanterna, mas quem vai encontrar as respostas certas para ela é ela mesma, porque eu tenho a minha vivência de mundo, eu tenho a minha experiência, e não necessariamente as coisas que eu enxergo serem certas ou erradas, necessariamente serão certas ou erradas para ela. Então ela precisa encontrar a própria resposta, ela precisa encontrar o próprio meio dela ressignificar aquilo. E quando ela tem uma metáfora poderosa dessa que nem o óculos, ela começa a ter essas respostas e ela consegue tornar o processo muito mais ativo, ela consegue ter uma mudança muito maior. Então você terapeuta, convido você a utilizar essa metáfora com o seu cliente para você começar a limpar essas lentes que talvez estejam sujas do seu paciente. Beleza? Então é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês aqui. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, mande para quem você entenda que pode ajudar. Nos vemos em breve, um abraço e até mais.